Hello, graça e paz, shalom Adonai, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vim trazer uma curiosidade muito interessante que você talvez nunca tenha parado para perceber, ou se atentado a saber qual é o seu real motivo, ou por que objetivou isso. A história de hoje é sobre os 3 dias a qual Jesus passa morto antes da ressurreição. Muito sabe sobre a história de Jesus e principalmente que ele foi levado à cruz do Calvário e aí ele passou 3 dias até a sua ressurreição, até o domingo da sua ressuscitação. Mas, por que ele passou 3 dias? O que você consegue entender com relação a isso? Bom, Jesus ele veio como representatividade de um segundo Adão, porque o primeiro, criado por Deus, havia caído em pecado e estava destituído da glória de Deus. Então o objetivo de Jesus era religar a aliança de Deus entre Deus e o homem, religar a aliança que havia sido quebrada com o pecado, quando o pecado entrou no mundo através do engano de Satanás, repercutido na vida de Adão e consequentemente de sua família. A questão é o seguinte: Adão, quando pecou, ele estava condenado ao inferno e junto com ele toda a sua prole. Porém, Adão era a primeira família, consequentemente toda a humanidade estava condenada ao inferno. Nós estávamos afastados, estávamos distantes de viver uma eternidade com Deus. E aí Jesus vem e se entrega por mim e por você. Mas por que Jesus precisou passar 3 dias morto para que pudesse ser ressuscitado, para que ele pudesse ressuscitar? Havendo ele vencido por nós no deserto o engano de Satanás, a qual Adão no jardim perdeu. Adão em um jardim, ele perde para Satanás quando ele é enganado com relação à sua identidade. Jesus novamente estando no deserto, já não mais no jardim, mas no deserto. Jesus no deserto, ele é tentado e por isso Satanás ele atinge literalmente na sua identidade. Assim como tocou na identidade de Adão e tenta destruir e enganar Jesus como o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui a ti mesmo. Ou se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães em pedras. Ou seja, Jesus ele vence Satanás no deserto, o engano que Adão sofreu no jardim. Após isso, Jesus precisa passar por uma cruz, mas ele já havia vencido Satanás. Mas mesmo assim, quando ele passa na cruz do Calvário, como você já assistiu o vídeo anterior, e se você não assistiu, você precisa assistir, você entende que lá, no momento que Jesus está na cruz do Calvário, ele está se entregando pelo meu e pelo seu pecado. Precisava morrer com ele e sair com ele os nossos pecados. Mas ele também precisou passar os 3 dias. E por isso que ele não ressuscitou instantaneamente. Por quê? Segundo a linhagem, segundo a nossa história, a nossa hereditariedade, ou seja, a nossa história passada, dos nossos familiares antigos, até o período de Jesus, estavam condenados ao inferno, estavam todos condenados à distância e separação total de Deus e o homem na eternidade. Estavam todos destituídos da glória de Deus. Mas aí Jesus, ele precisa descer. Quando ele desce, a Bíblia fala em 1 Pedro 3,19 que ele pregou aos espíritos em prisões, ou seja, as almas que haviam morrido antes de Jesus, antes do período de vida de Jesus, que não tinham tido acesso a conhecimento sobre essa aliança por causa da desobediência do pecado, não tinham tido acesso. Então ele precisou descer e pregar a essas pessoas, a esses espíritos que haviam morrido anteriormente, e por isso dar a chance à nossa hereditariedade, à nossa família passada, à nossa história, os moradores daquela época de Noé, a família de Noé, que havia se entregado a Deus, mas mesmo assim estavam destituídos da glória de Deus. Deus deu a chance de salvar a humanidade, mas ele precisava resgatar a alma da humanidade, dar a chance de escolha para mim e para você. Então é por isso que Jesus ele precisou passar 3 dias, porque ele precisou pregar aos espíritos em prisões e precisou também tomar as chaves do inferno e mostrar novamente que a autoridade, que o domínio e que o governo pertence somente a ele, somente a Deus. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.